Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Entramos nesta semana aqui no livro de Tessalonicense. Vamos estudar Tessalonicense e o tópico é Supramos o que falta à vossa fé. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Os servos do Senhor pregam com sinceridade e amor. Ao seguirmos Jesus Cristo, ele pode nos tornar santos. Devemos trabalhar para prover nosso sustento e ajudar os necessitados. Uma apostasia aconteceria antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final para estudar esses tópicos, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e o seu comentário no final é muito importante também. E desde já eu agradeço a todos vocês que participam aqui da aula com seus comentários semanalmente. Bom, Tessalonicense. 2 livros do Novo Testamento originalmente foram cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses enquanto estava em Corinto, durante sua primeira visita à Europa, por volta do ano 50 depois de Cristo. Seu trabalho em Tessalônica é descrito em Atos 17. Paulo queria voltar a Tessalônica, mas não pôde fazê-lo. Portanto, mandou Timóteo para animar os conversos a trazer-lhe notícias deles. Paulo escreveu a primeira epístola como consequência de sua gratidão pela volta de Timóteo. Então, aqui continua aí as epístolas que Paulo estava escrevendo enquanto ele estava preso. Ele escreveu várias epístolas e essa é que nós estamos estudando essa semana, essa que ele escreveu aos Tessalonicenses. A primeira epístola diz, nos capítulos 1 e 2, contém a saudação de Paulo e sua oração pelos santos. Nos capítulos 3 a 5, dão instruções sobre o crescimento espiritual, o amor, a castidade, a diligência e a segunda vinda de Cristo. Segunda epístola aos Tessalonicenses diz no capítulo 1 que contém uma oração pelos santos. Capítulo 2 fala da apostasia que viria, e no capítulo 3 contém a oração de Paulo pelo triunfo da causa do Evangelho. Então, esse é um resumo do livro de Tessalonicenses, para que nós possamos compreender uma visão geral aqui o que nós vamos estudar. Resumidamente, nós colocamos aqui os tópicos com as principais lições do livro. Primeiro tópico, os servos do Senhor pregam com sinceridade e amor. Tessalonicense 1, de 5 a 8 diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, bem sabeis como fomos entre vós por causa de vós, e vós fostes feitos como nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, neste livro, ele começa falando da importância de levar o evangelho, levar as palavras e os ensinamentos aí de Jesus Cristo, do evangelho de Jesus Cristo, a demais pessoas. Ele continua, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também a vossa fé para com Deus se espalhou por todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, a fé em Salvador Jesus Cristo, a fé em Deus estava se compartilhando ali entre o povo, e de modo que só o exemplo ali das pessoas já estavam sendo suficiente, que não havia nem necessidade aí de falar a respeito do evangelho, mas sim através do exemplo do povo. Antes, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tivemos ousadia em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundície, nem de fraudulência, mas como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para comprazer aos homens, mas a Deus que põe à prova o nosso coração. Então, aqui ele fala que eles foram aprovados por Deus para poder, assim, pregar o evangelho que foi confiado a eles. E assim acontece hoje no mundo todo,
com os missionários da Igreja de Jesus Cristo, que são os elders e as sisters, que pregam o evangelho, que foram confiados a ele, esses poderes de poder pregar o evangelho de Jesus Cristo, para ensinar a respeito da restauração, a respeito de Jesus Cristo, a todas as pessoas no mundo todo. Como diz a Escritura, ninguém será salvo em ignorância, ninguém vai poder falar que não sabia, né? Por quê? Porque as Escrituras estão aí testificando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a respeito de todos esses ensinamentos que foram deixados aqui, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Então, as palavras de Deus aos seus profetas foram todas elas registradas, e essas palavras são levadas a todo o mundo através dos missionários. E era o que acontecia nesse livro de Tessalonicenses, quando eles estavam levando o evangelho, assim como acontece nos dias atuais. O evangelho de Deus continua sendo pregado. Não buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, estando-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, para que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como a palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces. Então, aqui fala que essa palavra que é pregada, tanto por quem está ensinando, quanto por quem está recebendo, ela é a vontade de Deus para aquele que crê, aquele que acredita naquilo que é pregado. E isso acontece através do Espírito Santo, que testifica, tanto para quem está ensinando, quanto para quem está recebendo a mensagem do Evangelho de Deus, de que aquelas coisas que estão sendo ensinadas a respeito do Evangelho são realmente coisas e a vontade de Deus. Então, é isso que a gente aprende nessa escritura. Próximo tópico ao seguirmos Jesus Cristo, ele pode nos tornar santos. Então, nós lembramos que a Igreja de Jesus Cristo leva o nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias e cada um de nós pode se tornar santo, por isso é que leva esse nome. Nós somos santos dos últimos dias. 1 Tessalonicenses 4:7 diz, porque não nos chamou Deus para a imundície, senão para a santificação. Então, o desejo de Deus para todos os seus filhos é que ele chama cada um de nós, cabe a nós aceitar ou não o evangelho, para que nós possamos nos santificar. Ele continua no versículo 12 a 13 do capítulo 3. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também nós, para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santificação diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha só, se nós quisermos sermos santificados, né, para que nós possamos estar aí diante de Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo, para que a gente possa aí ser santo e ser digno de estar na presença deles, ele diz que nós precisamos fazer aumentar dentro de nós a caridade, né? O que é a caridade? A caridade é o puro amor de Cristo que a gente aprende, né, e que nós devemos aplicar em nossa vida uns para com os outros, como ensina essa escritura. O desenvolvimento da santidade é um processo gradual que vai nos levar a progredir cada vez mais. Então, assim, ninguém nasce perfeito, nós estamos aqui num processo de evolução, né, em todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, emocional, espiritual, todas as áreas a gente passa por um processo de evolução, né? E com o processo de santificação não iria ser diferente.
Então, em 1 Tessalonicenses 4:10, a gente aprende, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisso possais progredir cada vez mais. Então, esse é o objetivo, que nós possamos progredir nesse processo aí gradual de poder desenvolver a santidade dentro de cada um de nós. Uma das coisas que nós precisamos fazer, além de aplicar o ensinamento da caridade, né, uns para com os outros, como disse na escritura anterior, nós podemos obter a palavra, estudar as escrituras, estudar a Bíblia, estudar as escrituras modernas. Então, tudo isso faz com que nós sejamos pessoas melhores e assim possamos, nesse processo, ir nos santificando. E aí a pergunta que a aula faz é a seguinte: o que tem nos ajudado a progredir rumo à santidade? Né? Eu já disse algumas coisas aqui, né? Como ler as escrituras, fazer caridade para com as pessoas, né? O que mais? Poderia ser guardar os mandamentos, cumprir os convênios que você fez no seu batismo. Todos nós fomos batizados, recebemos sobre nós o nome de Cristo, né? E temos o convênio aí, a responsabilidade de ser testemunha de Deus e de Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. Então, tudo isso faz com que a gente possa progredir rumo à santidade. Deixe aqui nos comentários o que mais, na sua opinião, pode nos ajudar a progredir rumo à santidade. Queria ouvir a sua opinião. Próximo tópico é: devemos trabalhar para prover nosso sustento e ajudar os necessitados. Então, aqui, olha a importância de nós sermos, primeiramente, autossuficientes. Então, a maior herança que um pai pode deixar para um filho não é bens, não são imóveis, não são propriedades, não são joias, né? A maior herança que um pai pode deixar para um filho é a autossuficiência. Então, nós devemos trabalhar para prover nosso sustento. Então, quando você trabalha e provém o seu sustento e ensina os seus filhos a serem autossuficientes, é isso que é o mais importante, porque se você é autossuficiente, você vai poder ajudar aqueles que necessitam. Então, esse é o próximo tópico. Então, aqui a imagem do lado direito, nós vemos Jesus Cristo ali se compadecendo com um mendigo, né, que estava precisando ali de um pobre, um necessitado, que estava precisando de ajuda. Então, na nossa vida, com certeza nós temos a oportunidade de poder servir e ajudar os necessitados. Tessalonicenses 4, de 11 a 12, diz: e que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, aqui ele fala, ó, primeiro você cuida da sua vida, aprende a ser autossuficiente, aprende a trabalhar com suas próprias mãos, a se desenvolver, para que você possa suprir as suas próprias necessidades. Ele continua no 8:9. Nem de graça comemos o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitardes. Ou seja, vamos ser exemplo de autossuficiência, né, que nós possamos ser autossuficientes, trabalhar para prover o nosso próprio sustento e assim dar exemplo para as pessoas. Continuando, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, sempre tem aqueles que querem ser os mais espertos, acham que são os mais espertos, né? Acabam não trabalhando, acabam vivendo às custas de pai e mãe por décadas, né? Ou não só pai e mãe, mas de repente tentando viver aí comendo, né? Como diz aqui, sem trabalhar. Ou seja, não é dessa maneira que nós devemos agir. Ele fala assim: aos tais, porém, mandamos e admoestamos, por nosso Senhor Jesus Cristo,
que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, ou seja, não há nada mais digno de você poder trabalhar e prover o seu próprio sustento. Essa é a lição dessa escritura em Tessalonicenses. Uma apostasia aconteceria antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, aqui é o último tópico, eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Amós 8, de 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então, as pessoas aqui nos últimos dias, antes da segunda vinda aqui, nós falamos sobre autossuficiência, sobre ter a capacidade de nos alimentar fisicamente. Aqui já, nesse último tópico, né, a lição busca aqui a escritura em Amós, que nos ensina que nós devemos ser autossuficientes não só de pão, da fome de pão, né, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Em Tessalonicenses 2:3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia. Então, que dia é esse que não virá? A segunda vinda de Jesus Cristo. Então, ou seja, não vamos nos enganar de que antes da segunda vinda de Jesus Cristo vai vir a apostasia. Então, nós sabemos que a apostasia, ela já aconteceu, né? Depois que Jesus Cristo foi morto e crucificado, nós tivemos a apostasia durante um período de tempo até que o evangelho fosse restaurado, com o profeta Joseph Smith, em 1820. Então, ou seja, a autoridade e o poder de Deus passou a estar presente novamente na Terra com o profeta Joseph Smith. E atualmente nós temos um profeta que possui as chaves do reino de Deus aqui na Terra, que é o profeta Russell M. Nelson. Então, essa primeira apostasia, essa grande apostasia no que diz respeito a igreja, isso não vai acontecer novamente porque já aconteceu. Mas essa escritura ela se refere ao seguinte: sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui ele está falando da apostasia individual. Como diz aqui embaixo, mesmo que a igreja não venha a sofrer outra apostasia como no passado, ainda podemos nos apostatar de maneira individual. Então, o que é se apostatar? Se apostatar é estar distante do evangelho, é estar longe de Jesus Cristo, é estar longe de Deus, é não acreditar no evangelho, não acreditar em qualquer igreja, não acreditar que o reino de Deus existe aqui na terra, não acreditar que Jesus Cristo vai voltar, né? Não acreditar nessa sua segunda vinda. Então, uma pessoa que não tem fé, não acredita, ele é um apóstata. E nós, que já temos fé, que um dia recebemos a revelação, nós podemos e precisamos tomar cuidado para não nos apostatar, não nos afastar de Cristo. E quando você se afasta de Cristo, se afasta do Evangelho, você está se apostatando. E nós aprendemos que antes da segunda vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas iriam se apostatar, muitas pessoas iriam se afastar do Evangelho, iriam se afastar dos ensinamentos de Jesus Cristo, não iriam guardar mais os mandamentos. Prova disso é o mundo que nós vivemos hoje. Se você verificar o mundo que nós vivemos hoje, é só você ligar a televisão, ver o noticiário, que você vai ver que muitas pessoas se apostataram, né? Defendem, bom, não preciso nem falar aqui, né? Nós sabemos o mundo que nós vivemos nesses últimos dias. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão se apostatando, não acreditam mais, acham que somos conservadores e que os ensinamentos de Jesus Cristo, que é ensinado nas igrejas, tudo isso é coisa do passado, é coisa de retrógrado, né? E, na verdade, os ensinamentos, os mandamentos de Deus não mudam. É muito simples, né, a gente aprender isso. Os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, eles não mudam. Então, os homens querem mudar, querem modernizar, mas os mandamentos e os convênios e o evangelho de Deus não muda. Então, o que muda são as pessoas. As pessoas se apostataram, as pessoas se tornam apóstatas, né, se afastam de Deus, e é isso que é um sinal
o que vai acontecer, que é o que está acontecendo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, esse é o ensinamento dessa semana. Eu convido você a compartilhar aqui no final, né, nos comentários, o que você achou da aula, qual é a sua opinião, quais são as escrituras, o ensinamento que você gostaria de deixar aqui registrado. Próxima aula nós vamos entrar em 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, e o tema será seu exemplo dos fiéis. Estudaremos esses 4 tópicos e eu convido você a estar aqui comigo na próxima semana. Muito obrigado a todos, compartilhe essa mensagem, um forte abraço e até a semana que vem.